Olá, seja bem-vindo à Escrita Autoral. Meu nome é Evelise e hoje eu quero conversar com você sobre corpo e palavra. Antes de nós nascermos, já falam de nós já existimos na linguagem, porque a nossa família cria um enredo sobre quem nós seremos, quais as características que nós teremos e também nos dão um nome. Antes mesmo de nascermos, já escolhem para nós um nome e o sobrenome que seria do grupo ao qual nós pertenceremos, que é a família. Esse nome é uma das palavras que a gente mais vai gostar na vida, vai nos acompanhar todo o tempo, é o reconhecimento da nossa existência, né? A gente gosta quando alguém nos chama pelo nome. E o sobrenome diz do grupo ao qual pertencemos e é também o que vai nos diferenciar num documento, é o que vai fazer com que a gente exista como civil. Então, além dos nomes, do nome e do sobrenome, é um adulto, é esse grupo que nos recebe de adultos falantes que vai transmitir a nós o código de comunicação que é a língua. São eles que vão nos ensinar a falar. Então vocês sabem que o ser humano é um dos filhotes que mais demandam cuidado, mais demoram para se desenvolver. Nós nascemos sabendo muito pouco e precisamos completamente de um outro para que a gente continue existindo. Então um bebê, quando nasce, o que ele sabe fazer é chorar. Ele chora para poder ser atendido, ele chora para se fazer reconhecível ao outro, ele chora para dizer daquilo que o incomoda porque ele não sabe articular a palavra. Então essa sequência de sons ininteligíveis precisa ser decodificada por um adulto. Então é muito interessante o diálogo entre um adulto e um bebê, porque é um falante tentando interpretar um corpo não falante. Então o bebê expressa pelo corpo, ainda que haja sons, mas não é uma linguagem articulada, como eu disse, aquilo de que ele precisa. E o adulto, a partir desse choro, interpreta, levantando hipóteses sobre o que pode ser essa demanda. Então o adulto pensa, ele deve estar com fome, e aí dá de mamar. Se o bebê se acalma, entende que a demanda foi atendida, mas a gente nunca tem certeza, né? Você simplesmente consegue observar a reação do bebê. Se ele continua chorando, então o adulto levanta uma nova hipótese que vai levar a uma nova ação, que vai trazer ao bebê uma reação. Então esse é o diálogo possível entre um falante e um não falante. Quando o adulto tenta atender ao bebê, ele diz das coisas que o bebê sente. Não diz só para si, mas também conversa com o bebê. Então nós, pelo menos pelo primeiro ano de vida, temos alguém que fala conosco e que fala de nós, que fala por nós. Então nós aprendemos a linguagem, a língua propriamente, que a gente chama de língua materna, porque é dada por alguém que nos cuida. Essa língua vai ser aprendida justamente por esse adulto falante, que não só nos empresta as palavras, como a interpretação. A interpretação que esse adulto faz daquilo que eu sinto como bebê, do mundo que me cerca, é esse adulto que nomeia para mim todas as coisas e que identifica se eu estou ou não sabendo nomear. Então, quando o bebê diz fonfon, o adulto entende que ele reconheceu o barulho de um carro, por exemplo. O au au é porque ele reconheceu o cachorro. Mas isso também, nesse diálogo, também existe mal-entendido. Isso que é interessante, né? Entre nós e o outro sempre vai haver um mal-entendido. Assim como entre corpo e palavra sempre vai haver um mal-entendido. Porque nós nunca temos certeza de que nós conseguimos, com a linguagem, interpretar tudo aquilo que nós sentimos e pensamos. Do mesmo modo que quando a gente se comunica, a gente nunca tem certeza de que o outro nos compreendeu. Ainda que a gente partilhe o mesmo código, que é a língua, a gente não tem certeza de que os significados foram interpretados da mesma forma, porque cada um tem um repertório e cada um é um corpo distinto. Você não está no corpo do outro para entender de que modo ele decodificou a mensagem que você tentou transmitir. E isso é muito interessante para o trabalho de autoria e de escrita, porque quando a gente vai escrever, a gente percebe primeiro que existe um outro que escreve em nós e que não é nada de ordem sobrenatural. É esse outro da cultura, porque eu aprendi o discurso a partir de um outro e eu me aproprio à medida que eu começo a falar. Então, com mais ou menos um ano de idade, o bebê começa
a também participar do diálogo devolvendo palavras. Mas são palavras que ele repete daquilo que ele aprendeu e com essas sutilezas de interpretação e significados que são dados pelo outro. Então a nossa visão de mundo também é moldada por um outro, né? E às vezes a gente fica preso no discurso do outro, do que o outro diz de nós, de como o outro nos ensinou a viver por muito tempo. Então, ser sujeito do seu próprio discurso demanda primeiro uma reflexão sobre isso, saber que você não é autêntico, nem é um falante cuja fala sai da sua boca como uma fonte pura. A sua fala é sempre em diálogo com a sua cultura, então tem um outro falando através de você. Não sei se está ficando claro para você o que eu estou dizendo, mas é que nós estamos circunscritos a esse código. Nós falamos e pensamos de acordo com a língua possível, né? Da língua que nós temos. Nós não inventamos uma língua, nós somos inseridos numa língua já existente e colocamos um pouquinho de nosso, fazemos algumas combinações para dizer um pouco da nossa singularidade. Então, quando a gente discute autoria, não se trata de uma autenticidade romântica, como os românticos pensavam a autoria, que seria a originalidade. Ninguém é original. Todos nós estamos reescrevendo textos. Estamos também reproduzindo aquilo que nos foi transmitido. Essa é uma questão do outro em relação ao que é corpo e palavra. E a outra questão é do próprio esforço de transformar o que nós sentimos e pensamos em palavra, ou seja, transformar corpo, o que o corpo vivencia naquilo que eu posso narrar, e ao mesmo tempo como é dar corpo à palavra. Então, quando eu tenho uma ideia, eu tenho um pensamento, eu transformo em corpo através da palavra. Tudo isso não é fácil, né? É um processo de elaboração, às vezes, inclusive, doloroso para nós, porque a gente está tentando nomear emoções, nomear pensamentos, criar sequências, ou seja, colocar uma série de processos mentais em forma de linguagem para poder transmitir ao outro. E mesmo que a gente transmita, nunca consegue fazer isso 100%. A linguagem não dá conta de tudo que nós vivemos, nem de tudo que nós sentimos. Por isso que a gente sente que quando a gente fala, a gente não tem certeza de ter dito tudo o que tinha para dizer, da maneira mais clara possível. Tem uma diferença entre corpo e palavra, um certo mal-entendido. Mas esse mal-entendido não pode ser evitado. Então a gente trabalha com ele, a gente considera o mal-entendido na escrita, assim como a gente considera a presença desse outro na nossa autenticidade, na nossa autoria. Então era isso que eu queria falar hoje sobre corpo e palavra, porque ainda não estou falando tanto de escrita, estou falando de uma história que ainda é da primeira infância, como a gente adquire língua, mas é para que a gente vá aos poucos costurando essas reflexões para entender de que modo a gente escreve, por que a gente escreve e como escreve. Por que nós repetimos tantos clichês, por que nós usamos alguns scripts, não só porque é uma coisa econômica, mas porque a gente tomou a cultura talvez um pouco, com um pouco mais de autoridade do que poderia ser numa escrita autoral. Nós realmente tomamos o discurso do outro como sendo algo a ser reproduzido. E a autoria diz de considerar essa reprodução, mas de acrescentar algo da nossa singularidade.